Olá, esse é o Focados, produzido pelos alunos do 6º semestre de Rádio e TV da Unisa. Hoje vamos falar sobre trabalho voluntário. Antroposofia eu acho uma coisa muito legal. Mas agora que a gente precisa pensar mais no homem, ter uma visão mais global do que o homem é no mundo, para assim começar a mudar as coisas, as situações injustas do mundo, através da sociedade, através da gente mesma, não dos governos, da política. É um jeito de educar muito humano, a forma de ver o mundo, de tratar as pessoas, o meio ambiente. Acho que tem muitas coisas boas, sabe? Dá para fazer muitas coisas com pedagogia, trabalhando através da antroposofia. É muito interessante, muito boa. Hoje vamos falar sobre trabalho voluntário. E para isso eu estou aqui com a Tatiane, diretora do projeto Aramitã, um projeto desenvolvido no Embu-Guaçu, município de São Paulo. Tati, nós vimos aqui algumas imagens de alguns voluntários falando sobre antroposofia. Fala pra gente um pouco mais sobre a antroposofia e qual a ligação dela com o Aramitã. Sim. Então, assim, antroposofia para mim é uma coisa muito pessoal e até muito difícil de se falar muitas vezes, porque eu sinto e eu vivo a antroposofia. Então, eu posso dizer que a antroposofia é o estudo da sabedoria do homem, onde cada um pode olhar o outro como um ser humano e não como um ter humano, como um número, como a sociedade sempre nos enquadra, né? E, bom, a ligação da antroposofia com o Aramitã é pelo Aramitã ser uma semente da Monte Azul e foi fundada por um argentino que foi voluntário 2 anos na Monte Azul. E a Monte Azul é uma instituição antroposófica. Esse fundador, ele também estudou em uma escola Waldorf, né, que vem da antroposofia também. Então, é essa toda a ligação. Vamos ver algumas imagens do Aramitã e aí a gente vai conversar um pouco sobre essas imagens. Tati, fala um pouco pra gente sobre o Aramitã, os projetos que são desenvolvidos dentro do Aramitã. Então, nós temos a nossa programação semanal, né? Tem a recreação infantil, as crianças ficam 3 vezes na semana, de manhã e à tarde. E as atividades que a gente desenvolve com essas crianças são baseadas na pedagogia Waldorf. E nós temos também aulas de inglês, aulas de espanhol, aulas de música no momento. Temos também capoeira e semanalmente são essas atividades que acontecem. Mas esporadicamente a gente tem também rodas de conversa, mutirões, trilhas, caminhadas e muitas atividades também que a gente participa paralelamente com outras instituições, como a Monte Azul, por exemplo. Sobre a pedagogia Waldorf, fala um pouco mais pra gente sobre a pedagogia Waldorf e qual o papel dela dentro da associação, para as crianças que estudam lá. Então, para nós, assim, que somos um projeto bem pequenininho e a gente também temos não muitas crianças no momento, porque também a gente não consegue suportar isso. Mas, assim, o modo como a pedagogia Waldorf atua com a criança, principalmente com o ser humano, é simplesmente, assim, maravilhoso. Então, a gente deixa as crianças serem crianças. Então, assim, hoje em dia, esse brincar, por exemplo, é cada vez mais perdido pela sociedade. Uma criança já não brinca mais, ela está na TV o tempo todo, no videogame, no computador. Então, a gente tenta trazer esse brincar, essa coisa mais da fantasia, da criatividade, do movimento. Então, é isso, deixar as crianças se desenvolverem no seu tempo real mesmo. Não acelerar esse processo da infância como acelerado hoje em dia. Obrigada, Tati. No próximo bloco vamos falar sobre trabalho voluntário e voluntários estrangeiros. Voltamos já. A Semana de Enfermagem reuniu no Campus 1 da Unisa alunos, professores e sociedade para debater questões importantes de saúde e cidadania. Temos uma programação bastante ampla, extensa, de todas as áreas de atuação do enfermeiro, para que o aluno possa aproveitar bastante essa semana para expandir um pouco mais aquilo que ele vê no curso, que nem sempre a gente consegue abordar todas as áreas dentro do currículo.
Eu acho que a Unisa tem um ponto muito importante, que são as pessoas que foram contratadas aqui no início e que depois continuam a filosofia de contratação. As pessoas são engajadas, não apenas na Unisa, mas são engajadas com o ser humano. Isso faz a diferença para qualquer faculdade ou universidade da área da saúde. Um dos pontos principais do evento foi a exibição dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos de enfermagem. Estão sendo apresentados 97 banners do trabalho de conclusão de curso do curso de enfermagem e estão sendo avaliados por professores convidados e eles estão avaliando a apresentação, como está sendo o banner, e essa avaliação está sendo importante porque compõe a nota e está sendo muito bacana. Um dos fatores que é considerado é a produção científica que o aluno fez ou que o candidato está tendo lá, né? Que ele está fazendo um processo, o que ele fez em termos de pesquisa, o que ele deixa para os seus pares, que é a comunidade da enfermagem. Eu acho que esse evento foi muito positivo, porque os alunos eles realmente se sentiram valorizados. Em todo o processo a gente buscou o melhor, entregar o melhor, e eu acho que é muito gratificante para o aluno, sim, é um incentivo. É uma importância muito grande este evento, os alunos contribuindo com seus trabalhos de pesquisa, e eu fico muito honrada em estar aqui. Então eu gosto muito de ser parte de um espaço onde a criança pode ser criança mais tempo, pode brincar, pode estar tranquila, sabe? Desfrutar da vida sem responsabilidades de adultos. E eu acho que isso é muito bom do trabalho voluntário. Acho que foi mais que eu queria sair da Alemanha, para depois poder, talvez entender um pouco melhor o meu próprio país. Conhecer uma outra cultura, um outro país com um trabalho útil. Tirão, em agosto, no Aramitã, e quando conheci o projeto, gostei demais e decidi ficar lá para poder transmitir algumas coisas que eu sei para outras pessoas, né? Assim, um ciclo. Voltamos com Focados. Hoje estamos falando sobre trabalho voluntário. Para isso eu estou aqui com a Tatiane Andrade, diretora do projeto Aramitã, que fica no município de Embu-Guaçu. Tati, a gente acabou de ver algumas imagens desses voluntários explicando por que eles escolheram fazer trabalho voluntário. Sim. E além de fazer trabalho voluntário, eles também explicam qual é a participação deles no projeto, por que eles resolveram fazer trabalho voluntário no Brasil. Vamos dar uma olhada nas imagens. Que seja bem diferente do meu próprio país, da minha cultura. Para aqui, para o Brasil, de casualidade, viu? Eu não sabia o que acontecia na Aramitã, eu vim por um amigo. Então eu não escolhi o Brasil, eu escolhi a Associação Monte Azul, porque eu trabalhei junto na Alemanha com 2 brasileiros que cresceram aqui na comunidade mesmo. Todas as coisas é diferente, cultura, comida, pessoa também muito alegre. Também eu sou muito feliz com brasileiros, estou gostando, por isso eu quero morar aqui. Tati, qual é a importância desses voluntários para o projeto? Bom, eles têm uma importância muito grande, e se não fossem os voluntários estrangeiros, também os brasileiros, assim, a gente não conseguiria fazer tantas atividades e tantos projetos como é feito no Aramitã, principalmente. Então, assim, tanto eles aprendem com a nossa cultura, o nosso modo de trabalhar, a nossa língua, como também a gente aprende muito a lidar com cada voluntário de cada país. Então, a gente também aprende muito com cada jovem. E eu acho que é uma oportunidade muito grande para ambas as partes, para ampliar um pouco mais a nossa visão do mundo e não ficar fechado só no Brasil ou eles só no país deles. E qual é o critério de escolha desses voluntários? Como é feita essa seleção? Para nós, na verdade, não tem critério algum, assim. Então, claro, todos vêm por indicação de um amigo, enfim, da escola. Então, a gente tem um contato muito grande já com estrangeiros, devido a Monte Azul, então toda uma história, né? Mas a gente pensa muito, a gente acredita, na verdade, que quando um jovem sai do seu país para ir para outro país, vivenciar uma coisa nova, ele já tem algo diferente dentro de si.
é uma coragem muito grande, porque não é fácil. Então, assim, e a gente quer apoiar o jovem de todas as formas. Então, abrindo as portas para que ele chegue e possa implementar a sua iniciativa ou simplesmente dar mesmo sua mão de obra é uma das tarefas do Aramitã, acredito. Como todo trabalho voluntário, os jovens não têm bolsas nem remuneração. Vamos ver eles falando um pouco como eles fazem para se manter no Brasil. Não tenho ajuda nenhuma do meu país. Eu financio minha própria estadia no Brasil. Tenho a possibilidade de, através da Sociedade Antroposófica, pedir recursos para financiar os projetos que a gente está fazendo. Felizmente, o nosso governo ainda tem um programa que apoia organizações que mandam voluntários pelo mundo inteiro. E eles pagam, eu acho que são mais ou menos 70% de todas as custas que a gente precisa, né? Então, a organização que faz os seminários, que prepara a gente, as passagens para cá, o custo de alimento, de aluguel. Tati, como a Associação Aramitã faz para se manter financeiramente? Bom, nós recebemos bastante ajuda de pessoas físicas, principalmente, de escolas, fundações. Então, a gente não tem um apoio seguido, assim, que a gente pode contar. Durante 2 anos vai chegar esse dinheiro. Isso ainda não tem, infelizmente. Mas a gente está começando a caminhar agora com as próprias pernas, né? A Aramitã é um projeto ainda novo, não está tão avançado. E são ajudas. E os voluntários estrangeiros, por exemplo, eles mesmos pagam por estarem lá. Então, ajudam com a alimentação, com as contas de água, luz. E é assim que a gente vive. A seguir, vamos falar sobre trabalho voluntário. Voltamos já. A Semana de Enfermagem reuniu no Campus 1 da Unisa alunos, professores e sociedade para debater questões importantes de saúde e cidadania. Temos uma programação bastante ampla, extensa, de todas as áreas de atuação do enfermeiro, para que o aluno possa aproveitar bastante essa semana para expandir um pouco mais aquilo que ele vê no curso, que nem sempre a gente consegue abordar todas as áreas dentro do currículo. Eu acho que a Unisa tem um ponto muito importante, que são as pessoas que foram contratadas aqui no início e que depois continuam a filosofia de contratação. As pessoas são engajadas, não apenas na Unisa, mas são engajadas com o ser humano. Isso faz a diferença para qualquer faculdade ou universidade da área da saúde. Um dos pontos principais do evento foi a exibição dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos de enfermagem. Estão sendo apresentados 97 banners do trabalho de conclusão de curso do curso de enfermagem. E estão sendo avaliados por professores convidados e eles estão avaliando a apresentação, como está sendo o banner. E essa avaliação está sendo importante porque compõe a nota e está sendo muito bacana. Um dos fatores que é considerado é a produção científica que o aluno fez ou que o candidato está tendo lá, né? Que ele está fazendo o processo. O que ele fez em termos de pesquisa, o que ele deixa para os seus pares, que é a comunidade da enfermagem. Eu acho que esse evento foi muito positivo, porque os alunos eles realmente se sentiram valorizados. Em todo o processo a gente buscou o melhor, entregar o melhor, e eu acho que é muito gratificante para o aluno, sim, é um incentivo. É uma importância muito grande este evento, os alunos contribuindo com seus trabalhos de pesquisa, e eu fico muito honrada em estar aqui. Voltamos com Focados. E hoje estamos falando sobre trabalho voluntário. Para isso, eu estou aqui com Tatiane Andrade, diretora do projeto Aramitã, um projeto que é desenvolvido no município de Embu-Guaçu. Nós sabemos que o trabalho voluntário muda a vida de quem é beneficiado. Mas será que ele muda a vida de quem também faz o trabalho voluntário? Vamos ver como esses jovens que desenvolvem o trabalho se sentem. O fato de ter passado um ano num país com uma cultura muito diferente ampliou a minha cabeça, né, de como ver o mundo
Sou muito mais, talvez mais tolerante. Opa, bastante. Eu não sei. Para mim é um pouco difícil para perceber, mas já ouvi muitas vezes agora, nossa, quando eu penso como você estava quando você chegou aqui, quase era outra pessoa. Mudaram muitas coisas, principalmente a concepção da realidade para mim, né? Eu conheci muitas pessoas boas, de bom coração, mas com uma realidade social muito diferente. Então dá para pensar muitas coisas da vida de uno mesmo, muitas coisas boas que uno tem e muitas vezes que não dá conta disso, entendeu? Para mim não sei, mas todo mundo me falou, você mudou muito, ficou muito sempre feliz, parece muito feliz. Eu acho que é a consciência mesma de você não só tomar consciência das situações injustas do mundo, mas também você começar a agir nessas problemáticas. Você tem que participar mais da sociedade, não só ficar como espectador, né? Sempre olhando as notícias, mas nunca fazendo. Como voluntário, você tem a oportunidade de fazer projetos, trabalhar, pôr a mão na massa, né? Começar a fazer uma mudança na sociedade, no mundo. Tati, o que o Aramitã mudou em você? Nossa. Então, assim, eu já venho de uma criação de Monte Azul e depois poder aplicar tudo o que eu aprendi na Monte Azul, ou muita coisa no Aramitã, mudou em mim que eu senti mais confiança, assim, e percebi que realmente eu sou capaz de fazer algo ou tentar levar um projeto para frente. E nossa, é muita coisa, são coisas indescritíveis, assim, porque nossa, eu percebo bastante, mas as pessoas veem muito mais do que a gente mesmo, né? Não sei. E a mudança que você vê nos voluntários, depois desse período de 1 ano que eles passam no Aramitã, você vê que há uma mudança neles? Totalmente. Muito, muito, muito. É até engraçado às vezes, porque sempre quando tá lá no meio, no finalzinho, sempre tem aquelas conversas. Nossa, quando você chegou aqui, você era assim, assim, assado. Agora você está tão diferente. Olha como você faz a comida agora. Olha como você limpa um lugar. Assim, bastante. Também a consciência, né? Uma percepção bem diferente da realidade, das diferenças sociais, por exemplo, que é uma coisa bem forte que os voluntários percebem muito no nosso contexto, né? O Mutirão é um dos projetos que acontece dentro do Aramitã. Vamos ver alguns jovens voluntários falando sobre o Mutirão, a participação deles no Mutirão. Mutirão é uma coisa muito legal, porque tem muita gente de muitos lugares do mundo participando, morando junto. Um aprende a respeitar os outros, também a morar em comunidade, sabe, dividir as tarefas, cozinhar, limpar. É muito legal que tem pessoas dos países diferentes que se juntam para fazer uma coisa que é precisa nesse momento, tipo construir essa casa da família. O Mutirão é uma coisa muito boa em muitos sentidos. Você conhece pessoas do mundo todo. Já isso é uma coisa boa. Você também trabalha fisicamente, também aprende a morar em comunidade, respeitando a opinião do próximo, de você, compartilhando o mesmo espaço físico. Vamos ver algumas imagens do último Mutirão, que aconteceu em agosto de 2012, que, no caso, promoveu a construção de uma casa para uma família no Embu-Guaçu. Vamos ver umas imagens, Tati? Tati, comenta pra gente um pouco sobre essas imagens. O que é isso que a gente está vendo? Então, os mutirões, assim, neles acontecem várias atividades, tanto culturais como educacionais, e também esse trabalho físico, que é uma das coisas mais importantes que a gente acha no mutirão. Que, por exemplo, esse foi a construção de 2 cômodos na casa de uma família. Esse já é o 2º mutirão que a gente faz lá. Então, assim, eles moravam em situações
tão precárias que você não pode imaginar. E essa, por exemplo, é a Casa dos Voluntários, onde os voluntários futuramente vão poder ficar um pouco mais privacidade, assim. Essa, por exemplo, a gente construiu um playground, um parquinho ao lado do Aramitã. Os jovens planejaram tudo, foram comprar os materiais e colocaram a mão na massa mesmo e ficou lindo, ficou muito bom. É verdade também que o mutirão quase não aconteceu por problemas financeiros, que teve problemas financeiros em agosto. Como foi? Então, foi incrível. Acho que esse ano de 2012, né, tá meio estranho, assim. Muitos comentários que o mundo vai acabar, né? Vamos ver. Mas, assim, tava tudo planejado, tudo assim, lindo, projeto escrito, na intenção de fazer um projeto mesmo onde tudo fosse perfeito. O salário de cada colaborador, da cozinheira, do pedreiro. Então, era uma coisa muito pensada. Então, por exemplo, não só uma cozinheira normalmente ganha R$500, eu também vai ganhar R$500. Não era assim. Então, a gente tentou pensar na necessidade de cada pessoa. E a gente escreveu o projeto, a gente tinha umas parcerias. Então, um grupo, por exemplo, da Suíça... Na verdade, esse mutirão só iria acontecer por conta desse grupo que chegou no Aramitã e falou, vamos fazer juntos, vamos fazer juntos. A gente falou, então tá bom, vamos fazer. A gente vem com a organização e a mão de obra e vocês fazem a captação de recursos. Assim, 3, 4 semanas antes de começar o mutirão, eles falaram que simplesmente não conseguiram fazer nada e que o grupo estava meio desfalcado e tal. E pronto, já era uma carta a menos no baralho. Eu falei, nossa... E aí começou a correria, e aí uma fundação também, a qual a gente pediu uma ajuda, eles ajudaram um pouco, mas bem menos do que a gente imaginava que eles iriam ajudar. Depois a gente foi atrás de materiais de construção mesmo, 2 engenheiros se propuseram a nos ajudar com todos os materiais. Uma semana antes de começar o mutirão, eles falaram, olha, Tati, infelizmente é época de política agora, então a gente não... Ninguém quer doar os materiais, que parece ser compra de votos e tal, mas a gente tem umas coisas. Então, assim, eles doaram os materiais pra gente que nunca nós usaríamos na construção de 2 cômodos, por exemplo. E aí foi outra correria, a gente foi na casa de material de construção, falou, olha, a gente tem esses materiais, você pode trocar, enfim. E antes de começar o mutirão mesmo, um mutirão que seria no valor, sei lá, de R$30 mil, 3 semanas com 40 jovens de todo mundo, a gente fez com R$6 mil. Então, assim, a gente foi atrás de doação de comida, doação de materiais, pessoas trabalharam voluntariamente e foi incrível mesmo. E também a gente perguntou para os jovens, né? Acho que você se lembra, você estava lá também. E a gente falou no primeiro dia, então, galera, a situação é essa, a gente não tem certeza que a gente vai ter para comer amanhã, se a gente vai ter só café e pão de manhã ou só arroz e feijão no almoço e na janta, porque as condições são essas. Vocês querem ainda fazer? Querem participar? E é claro que a resposta não podia ser outra, vindo de tantos jovens querendo gastar tanta energia. Não, a gente veio aqui para isso e a gente vai participar e a gente vai fazer sim. E fizemos o que pudemos, assim. Então, teve seminários, palestras, apresentações culturais e a construção também da Casa da Família, né? Falando sobre a família, qual foi o critério de escolha dessa família? Como vocês fizeram para chegar até essa família? Então, na verdade, foi assim, há uns 3 anos atrás, o Aramitã vem fazendo mutirões desde 2006, 2007, né? Então, no início, a participação era, assim, 98% estrangeiros. E agora, por exemplo, a participação já é 40% estrangeiros, 60% brasileiros. Isso é uma conquista bem grande pra gente, porque a gente quer mesmo fazer essa mistura. E chegou um ponto que a gente pensou, a gente faz mutirões no Aramitã, então vamos tentar também fazer atividades fora do Aramitã. E vamos tentar, então, contemplar outros lugares com a nossa mão de obra e nossa força de vontade. E a gente conheceu o Murilo, que ele fazia parte do Conselho Tutelar de Embu-Guaçu. E como, assim, nenhum de nós éramos de Embu-Guaçu, morávamos no Horizonte Azul, algo assim, a gente pediu, então, para que ele apresentasse algumas famílias pra gente. Ele falou assim, legal, então levou a gente numa família. Então, assim,
a primeira situação que a gente viu foi tão doída, assim, que não dava simplesmente para olhar tantas famílias na mesma situação e depois escolher uma delas. Então a gente falou, Murilo, não queremos ver mais nenhuma família, vai essa primeira família mesmo. E a gente tem um contato com elas até hoje, tanto quando acontecem os mutirões, como as crianças vão para o Aramitã, fazem aula de música, fazem aula de inglês, espanhol. E a gente trouxe eles várias vezes assim para assistir teatro aqui mesmo na Paideia. E tem um vínculo muito legal. Então a família não foi só beneficiada com o mutirão, ela também faz parte do Aramitã. As crianças frequentam um projeto, Sim, fazem as aulas. Sempre nas festas, ou a gente ajudou com documentos das crianças que não tinham, até mesmo o terreno que não era deles, eles iam ser então despejados, a gente foi atrás de advogado, assim, auxiliando, né? Não dando peixe, toma, come, come, então vamos pescar juntos, né? Hoje em dia a mãe, por exemplo, ela teria 12 filhos agora, mas infelizmente 2 ela perdeu. E a gente teve uma conversa bem séria nesse último mutirão e sentamos e conversamos mesmo, assim. Você acha que é legal vocês continuarem tendo filhos na situação que vocês vivem? Vale a pena? É bom para as crianças isso? E eles reconheceram que não, e foi então que a gente ajudou também a mulher da família a ir no hospital e fazer a operação para não ter mais filho e focar só nos 10 que ela tem. Ai, bastante já, né? 10. Tati, fala também pra gente um pouco sobre esses próximos projetos. Por exemplo, o próximo mutirão. Ele vai acontecer? Quando vai ser? Como vai ser? Como as pessoas também fazem para participar, não só como voluntários? Se eu quero ir lá na associação e ser beneficiada com o projeto, como eu faço? Então, assim, os mutirões, eles são imprevisíveis muitas vezes, porque, assim, todo ano acontece um mutirão, até 2, 3 mutirões já aconteceram no ano. Então, na verdade, depende muito dos jovens e da energia que eles têm no momento de falar, não, legal, a gente vai fazer um mutirão. Então, por exemplo, no momento agora mesmo, a gente não tem certeza quando vai ser o próximo mutirão, mas em uma das nossas reuniões com os nossos voluntários, já foi falado, que tal a gente fazer um mutirão em dezembro, né? Então, assim, depende muito dos jovens. E para você chegar e desenvolver algo, organizar um mutirão, é só chegar e falar, e aí, vamos fazer um mutirão? A gente vai auxiliar no que puder e com certeza, se tiver mesmo vontade, vai acontecer. Vontade é o que não falta, né? Os jovens que se voluntariam. Tati, fala pra gente também como eu faço para participar do Aramitã, se eu quero fazer uma doação ou até mesmo ser voluntária. Passa os contatos para quem quer fazer, as pessoas que querem fazer uma parceria, algum tipo de doação, como é que faz? Até mesmo conhecer, né? Seria legal, o espaço é bem bonito assim, bem tranquilo. É só entrar em contato mesmo, assim. Pode ligar para o Aramitã, que é 4661-4349. Pode também entrar no nosso blog, que sempre está atualizado com as atividades que estão acontecendo, que é aramitan.blogspot.com. Ou e-mail, tati@aramitan.com. Coloca na internet Aramitã que você vai achar tudo. Que acha? Sim. Tati, muito obrigada pela sua participação hoje. Obrigada por ter vindo. De nada. Pelo seu tempo, falar um pouco sobre o Aramitã. E esse foi o Focados de hoje. Nós falamos sobre trabalho voluntário. Muito obrigado e tchau.